Olá pessoal, boa tarde novamente, né? A gente estava fazendo uns testes aqui para ver se era possível algumas intervenções, né? Ahn, Tudo jóia por aí. A gente tem algumas notícias para dizer, né? Todo mundo entrando, tá? A gente começou um pouquinho atrasado aí porque a gente estava fazendo testes. Boa tarde, pessoal. Vamos conectar. Oi, Jefferson, tudo jóia? Oi, tudo jóia, professor, e por aí? Na verdade o vídeo não ficou no meu rolo de câmera aqui, que era o que eu estava solicitando, mas eu vou pedir para alguém do grupo que grave então aí o vídeo, né? Se alguém aí do Lab Agrotech, aí, Vinícius, please, né? Quem mais que eu vi por aí, né? Se possa gravar o vídeo pra gente, né? Agradeço, porque de alguma forma a gente não está conseguindo realizar isso. Também gostaria de iniciar aí o nosso bate-papo de hoje, né? Dizendo que ah, o, a faculdade, o centro de engenharias hoje, né, está muito triste com isso, nosso laboratório também, porque nós perdemos um professor aposentado que foi muito importante nesse processo de consolidação do curso de engenharia agrícola aqui em Pelotas, que é o professor Álvaro Moreira Rota. Então, o professor Álvaro faleceu no dia de hoje por fibrose pulmonar, né, e a engenharia agrícola aqui se consolida, se comove com os seus parentes, né, foi uma pessoa muito importante aqui para o grupo, então a gente fica um abraço para a professora Gladys, que trabalhou bastante tempo conosco no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, né, trabalhou na ONU com essa área de sementes também, né, que 40 anos casado com o professor Álvaro Rota deve estar sentindo então essa falta que ele está trazendo aí para nós com a sua perda, né. Bom, gente, falado nisso então vamos explicar então a dinâmica de hoje, né. A dinâmica que eu gostaria de fazer hoje é uma provocação, um tanto né, o tema foi uma provocação aqui, nossa, interna, né, de novos testes de vigor para sementes, né, mas afinal, que novos testes são esses, o que a gente está fazendo, né. E aí, então, a gente convidou, né, o nosso doutorando aqui do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Jefferson, tá? Mas um pouquinho antes disso, vamos contar, né? Então, o Laboratório de Agrotecnologia, ele realiza pesquisas na área de tecnologias, né? Voltadas, então, para a área de pós-colheita e uma das linhas do laboratório é na área de ciência e tecnologia de sementes e a outra linha, então, é ciências ambientais. E numa dessas linhas, né, da área de ciência e tecnologia de sementes, fomos provocados, então, pelo aluno Jefferson, né, no intuito de associarmos, então, eletrônica, sensores, com testes consolidados, então, de vigor, né. E aí a proposta, então, da gente é contar um pouquinho, então, do que o Jefferson nesse momento tá trabalhando. Mas Jefferson, antes disso, né, vamos falar um pouquinho de ti, da tua história, de como você chegou nesse momento. E também queria dizer para o pessoal que a dinâmica das perguntas utilizem
aquele ponto de interrogação que está ali do lado ali dos comentários, para que a gente fique com as perguntas guardadas e fica mais fácil para a gente se organizar aqui para responder, tá? E numa hora oportuna a gente vai fazendo isso. Tá bem? Então, Jefferson, por favor, se apresente. Gostaria de agradecer à professora Gisele pela oportunidade de estar expressando um pouco do que nós obtemos de conhecimento durante o doutorado aí, né, nessa jornada já de 4 anos, e agradecer a presença de todos aí que estão presentes na live. Bom, meu nome é Jefferson Araújo Cavalcante, né? Eu sou natural de Paulista, na Paraíba. Fiz engenharia agronômica na Universidade Federal de Campina Grande no ano de 2009, com conclusão em 2014. E lá na própria Paraíba eu trabalhava no laboratório de análise de sementes, né, com o professor Kilson, inclusive está participando aí da live. E por trabalhar já com sementes, eu procurei a área de continuar na mesma área, né, na verdade. E como eu participava dos congressos brasileiros de semente, eu sempre via um lado muito forte do programa de pós-graduação da UFPEL, na qual eu me ingressei no ano de 2015 no mestrado e estou perdurando lá até então no doutorado. E hoje, na verdade, eu trabalho não na mesma área, né, de sementes, mas eu sou analista ambiental agropecuário pela empresa Icasa aqui em Santa Catarina, mas ainda mantenho meus vínculos aí com a UFPEL. Tá certo, então. Então, Jefferson, vamos lá, né? Conta um pouquinho pra gente aí do porquê, então, já que a gente está falando de novos testes de vigor, aí, um pouquinho do que é considerado um teste de vigor. Na verdade, professora Gisele, os testes de vigor, eles são uma ferramenta extremamente importante para qualquer empresa produtora de sementes, né? Isso aí é um fato inegável. Só que o que é que ocorre hoje? A maioria dos testes de vigor, né, que tentam simular o que seria o desempenho dessas sementes no campo, com todas as adversidades, os testes ainda de vigor, eles demandam de algumas coisas que não beneficiam o sistema como um todo. Por exemplo, o teste de tetrazóleo, que é o mais utilizado para a soja hoje, né, o carro-chefe da agricultura brasileira. Você demanda de analistas bem capacitados, você demanda de um tempo mínimo de 24 horas para determinar o seu resultado, e isso, de certa forma, atrapalha quando você precisa de uma resposta muito urgente, né, nessa questão da resposta. E sem falar em outros testes, né, que vieram contribuir, o teste de envelhecimento acelerado, o teste de frio, o próprio teste de condutividade elétrica, né, eu vejo que tem potencial ainda para se tornar um teste que chegue de fato ao setor sementeiro de uma forma rápida, prática, eficaz e de baixo custo, né, para o produtor. Para as empresas produtoras de semente, né, na verdade. Não, você veja, né? Eu acho que a gente tem que relembrar um pouquinho, né? O teste de germinação é algo consolidado vamos dizer assim, há mais de século, né? Tanto a ISTA, que é a Associação Internacional, vamos dizer assim, de Tecnologia de Sementes, e a própria AOSA, que é a Associação Americana de Tecnologia de Sementes, já diz da germinação, já há padrões para a maior parte das espécies. Então, isso está bastante consolidado. A questão é que esse teste de germinação é em condições ótimas, né? Que é uma coisa que não acontece quando a gente está na lavoura, quando a gente está na época de semeadura, né? Então, a gente precisava desses testes de vigor, né? Para mostrar mesmo o potencial numa situação de estresse desses lotes do campo, né? E aí vieram várias alternativas, né? Desde coisas, simulações da realidade, então, uma semeadura de verão, e aí a gente tem um estresse por frio, vamos fazer um teste de frio, e assim sucessivamente, né? Mas a gente chegou num ponto que a tecnologia acho que está bastante avançada, né? E que a gente
entende que precisamos de testes mais apurados, que eu acho que foi a linha do teu doutorado, né, Jefferson? Quando veio, então, o teste de álcool. Conta pra gente que teste de álcool é esse? O teste do álcool, o teste do etanol, né? Isso aí fica a respeito de quem quiser relatar, seja álcool, etanol, eu não vejo diferença, mas enfim. Esse teste, ele, na verdade, assim, ele foi uma iniciativa de uns pesquisadores holandeses, né, no ano de 2006. Eles só deram continuidade ao teste em 2012, só que aí o que é que acontecia? Eles utilizavam equipamentos adaptados. E por esse motivo, a gente viu a necessidade de dar continuidade ao teste, né? Quando eu cheguei aí em 2015, ó, tá até a foto que a professora colocou aí na live. E o que é que acontecia? Nós começamos a fazer os trabalhos em 2015, com uma intensidade maior em 2016, e nós utilizávamos um bafômetro. Esse bafômetro, também conhecido como etilômetro, é o mesmo utilizado pelas polícias rodoviárias para realizar o teste para ver a quantidade de álcool que o motorista está no seu sangue. Só que no momento de realizar esses testes, professor Gisele, nós relatávamos muitos equívocos na hora de desenvolver a metodologia, né? É tanto que os resultados que eram fabricados por esses testes, eles davam um coeficiente de variação muito alto e não passavam uma confiabilidade tão alta assim. Aí o que aconteceu? O grupo teve a ideia de criar um novo equipamento para realizar esse teste de forma específica. Aí eu venho para uma outra questão. Em que se baseia o teste do etanol, para ficar mais claro e as pessoas em casa entenderem? Quando você submete a semente a um ambiente de hipoxia, né, com baixos teores de oxigênio, a respiração que dita normal de um organismo vivo, ela passa por três processos, isso em questão de tecido vegetal. É a glicólise, o ciclo de Krebs, o temido ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. A primeira fase, que é a glicose, ela acontece no citoplasma da célula. E depois, os produtos que são formados na glicose são encaminhados para a mitocôndria. Só que na mitocôndria, para ela funcionar e a respiração dar uma sequência, ter continuidade, ela precisa de oxigênio. E nesse teste, como você submete a semente a um ambiente sem oxigênio, ela vai procurar uma outra rota para produzir energia e se manter viva na perspectiva que esse estresse ele passe, né? Aí entra as reações de fermentação, né? Aí o que acontece? O piruvato, que é um ácido orgânico que é produzido na primeira fase da respiração, ele é convertido, vamos dizer assim, ele é reduzido a dois outros compostos, né? O lactato e o etanol. Aí o que acontece? O lactato é uma substância extremamente tóxica para a célula, mas mesmo assim a produção dele é necessária no primeiro momento. Aí o que acontece? O piruvato é transformado em lactato, esse lactato vai produzir uma molécula chamada NAD+, né, que vai ser utilizada para produzir ATP, só que o que acontece? Ele é muito ácido para a célula e ele prejudica. Quando a célula sente que os níveis de lactato estão muito altos, ela passa a produzir etanol. Na hora que ela passa a produzir o etanol é uma molécula extremamente volátil, que ela vai sair do meio interno para o meio externo da célula. Mas aí, depois de tudo isso, qual é a relação que isso tem com o vigor, né? A questão é essa aqui. Por que o teste do etanol ele pode se tornar um teste que venha a favorecer o setor sementeiro de uma forma, daqueles 3 pontos que eu falei, de forma rápida, prática e que atenda às necessidades do produtor? Na hora que a semente passa a produzir etanol,
você tem um gasto energético muito alto para produzir ATP. Então, sementes que têm baixo vigor, que têm uma reserva menor do que aquelas que têm alto vigor, tendem, num primeiro período, nos primeiros minutos, produzir uma quantidade de etanol maior do que as sementes vigorosas. Então, daí surgiu os primeiros estudos, né? Você pegar essa diferença e tentar ranquear lotes de sementes quanto ao nível de vigor. É tanto que alguns trabalhos que nós desenvolvemos no laboratório, ainda com o bafômetro lá, no qual eu questionei, nós pegamos lotes com a mesma germinação, né, germinação semelhante, aplicamos o teste, né, e tivemos resultados na qual foram diferentes daquele da germinação e ainda fomos além. Ele foi mais criterioso do que a própria emergência, porque a emergência é o teste de vigor padrão, só que você leva um tempo demasiadamente longo para realizar ele. Só que o que é que acontece? Se tiver condições muito boas, a semente tiver um vigor relativamente alto, você não consegue ter diferença. E o teste do etanol, ele foi bem incisivo. Ele conseguiu prever que já havia deterioração naquela semente antes mesmo de levar para o campo. É tanto que nessa imagem que apareceu na live agora, isso é uma correlação de Pearson entre a emergência e o teste do etanol com 6 horas, né? Que nós tivemos não tivemos uma alta correlação devido aos métodos, professora, que era feita com o bafômetro, mas mesmo assim deu uma diferença significativa com relação à aplicação do teste. Não, veja que interessante, né, Jefferson? Acho que a gente tem que lembrar, né? Porque o bafômetro é um equipamento que ele foi programado, planejado, né, por quem patenteou o mesmo, né? Porque ele precisava ter um volume de ar suficiente para pegar o álcool contenido, né, na respiração, então, dessa pessoa que tem um volume determinado que nesse caso seria em torno de 500 ml de ar, vamos dizer assim. Então, o equipamento só abre o diafragma, ele só começa a fazer sua leitura quando ele tem um volume de ar específico. Então, o trabalho de vocês, né, que aí ficou muito complexo, precisava de estruturas, né, então... o protocolo tinha que ter um protocolo de 500 ml, teve uma adaptação, né, no próprio equipamento para fazer essa leitura, porque como é que ia ser feita essa leitura? Então, vocês podem ver aí que tem um bico determinado e ainda na saída, eu acho que não fica claro, que eu acho que a minha imagem está bem na frente de vocês, eu não consigo tirar isso ainda. Tem uma adaptação na saída também desse equipamento, né? Foi feito pela gente internamente essas adaptações, né? Mas mesmo assim a gente não ficou muito feliz com isso, não é, Jefferson? Tu principalmente aí. E aí o que houve aí nessa fase, Jefferson? Conta para nós. Na verdade, assim, eu sou um eterno louco por aprender, sabe, professora? E na verdade, assim, o teste não dava muito certo e eu ficava inquieto com essa questão do coeficiente de variação dá muito alto, assim. E eu pensei em criar um equipamento. Só que, tipo, eu sou um agrônomo, não tenho capacidade técnica para criar um equipamento, né? Daí que foi as primeiras vezes que eu procurei a professora, né, para fazer esse novo equipamento. E, por bem, a professora tinha os contatos certos para fazer o equipamento, né? Daí que começou a surgir a ideia de fazer um etilômetro para sementes, né, para avaliar a qualidade em um curto espaço de tempo. Daí eu entro um pouco nos resultados da tese, professora. Porque o que é que aconteceu? Depois que o equipamento estava pronto, que nós calibramos, que ele já estava apto a ser utilizado para realizar os testes, nós começamos a inicialmente fazer com soja, mas lembrando, pessoal, o teste do etanol, ele pode ser aplicado por qualquer
tenho os resultados que já demonstram que em 30 minutos eu consigo já ter um resultado que consiga estratificar meus lotes. Saber quem é mais vigoroso e quem não é. Eu não consigo ainda dizer se o teste ele vai prever o quanto de plântulas emergidas vai vir no campo. Aí, isso aí é um trabalho futuro, né? Isso aí é aquela questão, é dar sequência ao que foi iniciado. Mas nós já entramos com pedido de patente, né? Já está lá no INPI, né? Que é o instituto que avalia as patentes no Brasil. Acredito que no futuro muito próximo nós já tenhamos a patente em mão para fazer a produção do equipamento em larga escala, né? E começar a fazer os devidos testes, né? Veja, né? Na verdade, o princípio básico do equipamento e o princípio de que ele realmente consegue quantificar uma rota metabólica, que é muito importante na respiração, já está vencido, né? Então, se a gente pensar que não há nenhum teste de vigor que consegue dizer para nós, né, quanto que a gente vai ter de germinação ao campo realmente, a não ser a própria germinação, então a gente tem uma saída, né? Outra coisa que eu acho que é bastante interessante e que a gente tem que dizer, né, é que muitas vezes no dia a dia da rotina de um laboratório, de uma empresa, a empresa fica muito focada, né, em testes X, Y, Z e não se abre a novas oportunidades, né? Porque os testes de vigor, muitas vezes, eles são específicos, né? A gente até falou um pouco disso na noite passada, né? São específicos para determinadas cultivares mesmo, até para determinadas espécies. Cada espécie responde diferentemente uma da outra, né? E tu fizeste com mais de uma espécie, né, esse trabalho, não é, Jefferson? Dá para contar um pouquinho disso? Dá. Professora, eu tentei abranger pelo menos essa questão de você ter uma semente oleaginosa, ter uma semente proteica e ter uma semente amilácea, né? Aí eu fiz os testes com amiláceas, arroz, e fiz com a gramínea, que seria o azevém, fiz com a proteica, que é o feijão, né? E fiz com a soja agora, que seria o trabalho da tese. Nas sementes amiláceas, o resultado ele é um pouco mais duradouro, né, para você obter. Por causa que do amido, o amido lá, no processo de glicólise lá e vai para a fermentação, essas espécies produzem uma quantidade de lactato maior. Então você passa um tempo maior até obter o etanol. Com feijão, foram os resultados que foram colocados aí na própria live, né, os resultados anteriores. A gente pode voltar aqui para mostrar. Que a gente tem... Esse é com feijão miúdo. Que aí, nesses gráficos aí, eu tentei mostrar as correlações positivas que tiveram com os testes tradicionais de vigor, né? E outra vertente vem a soja, né? Os dados ainda não foram publicados, né? Nós estamos no processo de finalizar aquela fase de determinar todo o aparato enzimático para elucidar ainda mais o teste, né? Então, como a soja é o carro-chefe, eu decidi fazer minha tese com a soja, mas eu fiz vários trabalhos, inclusive já estão publicados, né, em revistas internacionais, que podem ser uma fonte de conhecimento prévio sobre o teste em si, né? Então veja, né, estamos à procura aí de uma empresa de eletrônica, né, uma empresa aí que faz equipamentos de laboratório, porque a patente já está solicitada, então a gente já tem a tecnologia para fazer esse equipamento, né? E ficamos à disposição aí para fazer uma parceria quanto a isso. E também, né, se alguém aqui de alguma empresa que quiser fazer os testes, né, com os nossos protótipos, porque a gente tem protótipos dentro do laboratório, a gente realmente pode fazer isso até para dar uma elucidação. Mas aí, Jefferson, para a gente finalizar, então, né? Não sei se a Raimunda está por aí, dá um oizinho aí, Raimunda.
Tu acha que nessa linha né, de respiração haveria possibilidade da gente fazer outras leituras e ter outros objetivos de testes de vigor aí? Sim, professora, eu acredito que os testes que envolvem é, integridade de membrana, respiração, essas questões metabólicas, que são os primeiros processos que você consegue identificar, eu acho que é o futuro dos testes de vigor hoje em dia, né? E uma coisa que tem que ficar claro, quem estuda com a produção de novos testes de vigor tem que tentar fazer com que esse teste chegue no setor produtor de sementes. Não adianta. O setor vem capengando aí há muito tempo com testes que são muito bons, mas, como eu falei, que demanda de tempo e demanda de analistas específicos. Eu vou vender um pouco o nosso peixe, né, Gisele? Eu acredito muito Claro. que o teste do etanol vá solucionar o problema. Nós só precisamos de mais um aluno de doutorado para continuar o trabalho, né, que foi iniciado, a semente ela já foi semeada, então nós precisamos que mais alunos continuem a vestir a camisa para colocar o teste para que ele chegue de fato no setor sementeiro. Porque não é todo dia, professora, que vai acontecer de alguém descobrir que um teste em 30 minutos ele consiga estratificar lotes quanto ao vigor. E com um outro feeling do teste do etanol, seria você utilizar para várias espécies, entendeu? Hoje você não tem um teste padronizado, por quê? Porque ele não se aplica a todas as espécies. Na maioria, isso acontece. Então nós temos a chance de quebrar um paradigma dentro das sementeiras e ajudar o controle interno de qualidade, né? Com um teste que pode favorecer o setor como um todo. Bom, Jefferson, já estamos aí há alguns minutos, né? Vamos finalizar. Os colegas estão questionando sobre lixiviação de potássio, estão questionando sobre como ficaria, né, em soja dano mecânico e percevejo, por exemplo. Mas aí eu acho que é interessante, vamos entrar então com uma pessoa que entende bastante de laboratório, que é a Raimunda, né? Tá? E aí a gente vai bater um papinho com ela, tá bom? Fica aí depois para responder as perguntas, então, Jefferson. Certo, certo. Fico no Então aguardo. tá. Obrigada, agradeço. Vamos chamar a Raimunda aqui. Raimunda, você pode, Raimunda, você pode chamar a gente aí para transmissão? Deixa eu ver se eu consigo te achar, que acho que você é uma. Se você chamar para transmissão, fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo agora. Raimunda, opa, peraí. Agora eu vou conseguir. Raimunda. Opa, Raimunda, vira por favor a sua tela aí, porque senão fica na imagem. Tudo bem, Raimunda? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo Boa jóia? tarde. Tudo jóia. Raimunda, o pessoal está muito interessado com controle de qualidade e a gente sabe que tu tem uma experiência grande quanto a isso, né? Podia contar para a gente primeiro um pouquinho da tua história, como que você chegou na área de sementes? Conta um pouquinho para nós de ti. Boa tarde a todos. Me chamo Raimunda Silva. Eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Maranhão, formei em 2011, e desde a minha formação eu tenho trabalhado na área de sementes. Inicialmente eu
trabalhei durante 2 anos em uma sementeira lá mesmo no Maranhão, na minha cidade natal, onde era uma região bem difícil de se produzir sementes. Então, até por trabalhar nessa empresa, ela me instigou a pesquisar mais. Então, naquele momento, o conhecimento que eu tinha, eu achava que ainda não era suficiente para ajudar aquela empresa, né? Então, em função disso, eu decidi sair do Maranhão e aperfeiçoar mais meus estudos na área de sementes. E eu sabia que a UFPEL era uma das melhores no mundo em termos de qualidade de sementes, então foi isso que me atraiu. Então, eu saí do Maranhão em 2014, vim aqui para o Rio Grande do Sul fazer a especialização em sementes. E quando eu cheguei, eu gostei da forma como era trabalhada, a forma como a questão da semente ela era trazida, né? Era muito próximo da indústria, né? Então, eu decidi dar início ao mestrado, fiquei no mestrado e atualmente estou no doutorado. Estou finalizando meu doutorado, né? Sempre trabalhei na área de sementes, principalmente relacionado ao controle de qualidade. Atualmente, eu sou a coordenadora do Laboratório de Análise de Sementes na Ruraltec, aqui em Palmeira das Missões, e estou finalizando o meu doutorado. Raimunda, conta um pouquinho pra gente aí o que é a análise, né? Essas análises todas, e a gente disse do teste de vigor para o controle de qualidade, né? Bom, eu considero a análise de semente em si um dos componentes fundamentais do sistema de produção, né? Porque ela seria, no caso, o raio-x da tua cultura, né? Então, a gente sabe que toda empresa ele tem todos os cuidados possíveis durante a produção no campo. Infelizmente, não controlamos as intempéries climáticas, né? Então, você pode conduzir o campo tudo ok, chega lá no final, você pega muita chuva na pré-colheita e de repente o seu campo que você produziu com tanto cuidado vai por água abaixo. Então, a análise de semente, ela possibilita esse diagnóstico, né, dessa qualidade dessa semente. Então, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer se aquela sua lavoura, ela vai poder ser utilizada para semente ou não. Então, aí, mais adiante, eu vou falar um pouco sobre os principais testes de vigor que a gente tem, né? Então, o que essa análise de semente? Ela vai possibilitar diagnosticar, auxiliando o produtor na tomada de decisão. Então, não só a análise de semente em si, como o controle de qualidade como um todo. Eu vejo ele como peça-chave. Então, Raimunda, vamos lá. Depois a gente manda abraços aí, porque tem bastante gente aí de vários lugares, mandamos os abraços depois, tá? Raimunda, conta um pouquinho pra gente, então, dos testes mesmo, né? Os mais variados testes aí, e a sua opinião sobre. Bom, atualmente, né, falando em teste de vigor, né, os principais testes, principalmente para a cultura da soja, por exemplo, né, os principais testes de vigor mais utilizados são o teste de tetrazole, principalmente em pré-colheita, né? Eu acho que hoje não se fala em pré-colheita de soja. Dificilmente alguma empresa não utiliza o teste de tetrazole para um diagnóstico rápido, né? Falando em soja. Mas o teste de tetrazole ele pode ser usado em diferentes etapas, né? Um teste que permite a rastreabilidade do processo. Eu vejo muito o teste de tetrazole, além de ser um teste rápido, como um diagnóstico. Então, ele permite ver você saber em que etapa você pode ter errado. Às vezes, a gente analisa um teste, uma semente, e você identifica que aquele lote tem problema com percevejo. E muitas vezes o produtor, pensei que meu lote estava com problema, com dano por umidade. Então, você traz um diagnóstico que muitas vezes pode ser até uma surpresa para a pessoa que está avaliando, né? Então, eu vejo ele como um diagnóstico, onde você permite ver o raio-x da sua semente, ver em que você errou, em que você pode melhorar para o próximo ano. Então, ele pode Mas ser a gente tem que lembrar... mas a gente tem que lembrar que isso só serve para a cultura da soja, né? Se a gente colocar para outra cultura, a gente já não consegue esses mesmos resultados, né? Isso, exatamente. Estava falando para a cultura da soja, né? Esse teste de vigor para a cultura da soja. Então,
o teste tetrazóleo é muito utilizado e ainda é o que está salvando, assim, em termos de rapidez, né? Hoje, em termos de rapidez, não, dificilmente tem um outro teste utilizado em larga escala como o teste tetrazóleo. O teste de envelhecimento acelerado, aí eu chamo a atenção, né? Porque para a cultura da soja tem muitos questionamentos. Ah, eu uso 72 horas, eu uso 48 horas, 24 horas. Isso depende do período em que você está analisando. Então, é importante entender o princípio de cada teste. Não tem fundamento, eu estou entregando a minha semente, eu estou colocando, sei lá, umas 72 horas ou talvez um 48 horas se está próximo do plantio. Tem material que vai suportar, outro não. Então, entender o princípio do teste é fundamental antes da utilização. E emergência a campo, que é o teste padrão, né? O mais próximo que muitas vezes você vai ter do que teria no campo. Aqui no Rio Grande do Sul, eu ainda vejo que esse teste, o teste de emergência em campo, para a soja ainda, é pouco explorado em função das baixas temperaturas, né? No período em que esse teste deveria ser realizado. Mas em outras regiões do país, a cada mês são feitos testes de emergência a campo, acompanhamento a cada mês, para que você veja se esse lote está mantendo qualidade ou não. Para outras culturas, como, por exemplo, o milho, o teste de frio é um dos mais utilizados, porque é uma cultura de verão, você vai dar um estresse para o frio. Geralmente, essas culturas aqui, por exemplo, aqui no sul, muitas vezes você entra com ela em um período mais frio, onde o solo ainda está mais frio. Então, por ser uma cultura de verão, você dá esse estresse por frio, mas também pode fazer envelhecimento acelerado. O envelhecimento acelerado, ele é utilizado para a maioria das culturas, seja elas gramíneas ou até mesmo na soja. O pessoal tem feito muito também comparação de vigor assim, por comprimento. Por exemplo, para trigo, o pessoal faz muito por comprimento de planta. Então, eles aproveitam muitas vezes um teste de germinação e ali eles fazem a classificação por comprimento, utilizando como um vigor. Então, cada empresa ele tem a estratégia de extrair o máximo de informações possíveis dentro de um teste já montado. Seja, por exemplo, eu tenho um teste de emergência em campo. Eu posso contar ele com 5 dias, com 10 dias, com 15 dias. Então, cada empresa ela tem a sua forma de extrair informações dentro dos testes já montados. Mas, basicamente, os testes hoje mais utilizados que a gente tem hoje para vigor, para soja, teste tetrazóleo, envelhecimento acelerado, e o teste de envelhecimento acelerado, ele é muito utilizado para N culturas, né? Para hortaliça já é um pouquinho mais complicado, né? Para hortaliça, muitas vezes o teste de envelhecimento acelerado ele pode ser muito drástico, muitas vezes pode até matar a semente. Então, tem muitos trabalhos na internet falando tempo de exposição, né, para cada espécie. E para hortaliça, o pessoal usa muito o teste com um substrato, né, deixando aquela semente semeada num substrato, no entanto, coloca ela numa condição que não é controlada. Então, são basicamente esses testes. Mas, Raimunda, me conta uma coisa no sentido de complementação, né? Quando tu vieste fazer mestrado, doutorado, tu aprendeu muito mais do que esses testes que a gente está citando, que é do dia a dia das sementeiras, né? Condutividade elétrica, por exemplo, né? pH do exudato, que é uma coisa que é bem antiga aqui na UFPEL, tantos outros testes, assim. Como é que tu vê esse entendimento, né, da escolha dos melhores testes para dentro das indústrias ou das sementeiras, né? Eles têm conhecimento de tudo que a gente está fazendo dentro da academia e de tantos testes de vigor que as mais diferentes universidades têm feito aí, né? Não só a UFPEL, mas a turma da Federal de Lavras está aí também trabalha muito com isso, né? O que tu sente quanto a essa informação chegar no final, né? Que foi um sentimento que o Jefferson comentou, que muitas vezes a informação não chega até as sementeiras, né?
Bom, eu também tenho essa mesma sensação, né? Então, se você for procurar hoje na internet por testes de vigor, vai aparecer muita pesquisa. Então, tem muita informação científica sendo gerada, trabalhos sérios de tese, doutorado, que mostram resultados significativos. Mas, infelizmente, ainda há um certo distanciamento, né? Por exemplo, o teste de condutividade, eu acho um teste assim, com um princípio fantástico, né? Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhava com diferentes cultivares, né? Lá cultivares adaptados do estado do Maranhão, e eu apliquei diferentes testes de vigor. Eram 3 cultivares diferentes, com hábitos de crescimento diferentes. No entanto, elas foram armazenadas nas mesmas condições. E eu aplicava os testes de vigor, e em todos os outros testes de vigor, elas se comportavam igual. O único teste de vigor que me diferenciava as cultivares, né, em termos de vigor mesmo, era o teste de condutividade elétrica. Então, ele foi o primeiro teste, né, por estar ali numa das primeiras sequências, né, de deterioração, ele foi o primeiro teste que pegou essa diferença de vigor que os outros testes, no entanto, não tinham pegado. E lá no final, aquele resultado inicial que eu tive da condutividade elétrica, que ele mostrou qual cultivar tinha menor vigor, se correlacionou depois com uma emergência em campo. No entanto, eu não sei se realmente ainda falta essa informação, apesar que as empresas têm se qualificado bastante, têm feito bastante treinamento, e eu mesmo já fiz vários treinamentos na área de vigor, e todos esses treinamentos são mencionados, né, sobre esses testes. Mas talvez, no entanto, hoje é difícil de utilizar esses testes, talvez no momento atual, assim, em larga escala, né? E eu associo também a falta de conhecimento de muitos testes como esses, né? Mas eu acredito que os testes relacionados à permeabilidade de membrana ainda assim vão ser um futuro, né? Pensando em coisas mais rápidas, né? Pois pensando em condutividade elétrica, bem lembrado por ti, né? A gente precisa de um equipamento muito simples e de baixo custo, né? E a metodologia é bem simplificada, né? Tu não precisa de um analista de alto nível, né? Como um teste de tetrazóleo, até mesmo eu considero até um teste de plântula extremamente complexo, né? Porque se você medir um teste de plântula, por exemplo, né? Em momentos distintos, né? Você vai pegar comprimentos de plântula diferente e aí você pode estar causando um erro. Eu acho que isso vai ser a gente tem trabalhado aqui no UFPEL com isso, né? Com análise de imagem, processamento de imagem, né? Trazendo então a ciência da computação, não só a eletrônica, como no caso do Jefferson, né? Mas a ciência da computação também para a ciência e tecnologia de sementes, porque se faz necessário uma análise muito criteriosa quanto a isso, né? Então, muitas vezes não dá credibilidade um teste desse, porque a gente não tem uma calibração de alto peso, né? Mas eu concordo contigo, né, que esses testes de membrana, que até um dos colegas aqui questionou sobre a lixiviação de potássio, né, tem trazido algumas informações interessantes, né? A gente, em condutividade elétrica, lê também potássio e outros íons que estão ali associados, né? Não é só um determinado íon. Então, a gente está vendo permeabilidade de membranas, né, Raimunda? Então, sim, o que eu vejo isso é... aqui, que também é uma coisa que dificulta na aceitação, é porque é diferente, por exemplo, de um teste tetrazóleo, de um envelhecimento acelerado, que você tem um valor em porcentagem, aquele valor é mais palpável você olhar. Então, por exemplo, tem testes que você ranqueia, você vai saber que um lote, possivelmente, ele tem menor qualidade que o outro, mas você não tem um número em porcentagem, né? Muitas vezes a pessoa quer ver aquele número em porcentagem, né? Então, por exemplo, eu faço um pois teste é, de mas tetrazóleo. Não, eu vejo Mas que isso essa, é um. sim, eu sinto, né? Que essa é um pouco Mas da não essa, aceitação, né? Até a não é. ela Mas tava. esse é um erro, né? Porque o teste de vigor ele é um teste de comparação entre lotes.
ele não te dá uma informação de um lote, ele te dá uma comparação entre lotes. Isso é o princípio básico do teste de vigor. Então, pouco importa se ele está em porcentagem ou microsiemens por centímetro quadrado por número de sementes, ou se ele está te dando em unidades em qualquer outro tipo da unidade, porque tu está comparando um com o outro. Então, tu vai pegar X lotes e vai comparar aqueles X lotes. Tu não pode, não é o resultado que te dá daquele lote. Isso é um equívoco grande em testes de vigor, é o meu entendimento. O que tu acha, Raimundo? E também, assim, sempre a indústria ela quer aquela questão da correlação com a emergência em campo, né? Até a Embrapa estava desenvolvendo uma parceria, né? Uma tese, um trabalho em que eles iam, por exemplo, correlacionar tanto de valor obtido na condutividade elétrica, até tanto poderia ter um percentual de tantas plantas em campo, né? Então, eu acho que até, inclusive, já foi publicado esse trabalho aí, né? Acho que pode ajudar a elucidar muitas coisas. Isso mesmo. Então, acho que a gente já está com 45 minutos. Daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar aí. Então, nós vamos responder algumas perguntas, né? Teve uma pergunta aqui sobre... acho que o colega, o Fábio Lima, está falando sobre teste de envelhecimento acelerado, que diz sobre solução salina. Quer comentar um pouquinho, Rai? Sim, a gente tem a solução salina e a solução saturada. A solução salina utiliza-se 11 gramas de sal para 100 ml de água. Já a saturada, 40 gramas para 100 ml, né? É uma alternativa porque ela acaba minimizando um pouco a influência dos fungos, né? Eu, particularmente, eu gosto da solução salina. A saturada, muitas vezes, eu vejo que ela, a semente não estressa tanto, né? Eu acho que um teste de vigor ele tem que fazer a função, né, de estar estressando a semente, né? Inclusive eu fiz alguns testes agora e eu via que quando eu usava a solução salino-saturada, ela diminuía muito a questão de fungos, era notório, sim, quando você comparava sem. No entanto, os resultados davam muito próximos do obtido no teste de germinação. Eu, particularmente, eu gosto muito da solução salina, que são com 11 gramas. Eu acho que ela dá um resultado mais ali intermediário, né? Mas eu acho que isso é bem interessante em hortaliças também, sementes menores, quero dizer, né? Com sementes menores, eu acho que a absorção aí é diferenciada, porque vejam, né? Porque essa é algo bem interessante, né? Por que solução salina? Por que você coloca um sal ali naquele meio? Porque a gente quer mudar o meio, a gente quer mudar aquele meio ambiente que está ali, né? Então, quando a gente coloca uma solução salina, a gente faz que a umidade do meio ela mude, né? A temperatura a gente está controlando, então ela saia de 100% de umidade para ir para 90%, para 95%, para 70%, para 80%. E há muitas soluções salinas que dá para fazer isso, né? Então, tu muda a relação higroscópica daquele meio e aí você faz com que aquela semente absorva mais rápido ou mais devagar, né, a umidade. Então, isso esse é o objetivo da solução salina. Então, ela tem que ser usada com esse propósito também, né? Nesse sentido de, bom, se tu tem uma cultura que tem um estresse muito grande, então talvez você tenha que fazer então esse controle de absorção de água diferente. Para a hortaliça é muito comum dar bastante fungo, né, nos testes de envelhecimento acelerado, além da questão de dar bastante fungo, muitas vezes o teste é bastante drástico, então muitas vezes você vai matar uma semente porque o teste foi muito drástico. Então, se você for na literatura, tem N trabalho falando, né, sobre a solução salina, sobre a solução salino saturado em diferentes combinações. Então, o que vai dizer aí também é a combinação de tempo, de exposição, né, para cada cultura, né?
Então, tem muito trabalho para a área de hortaliça, né? Mas nesse sentido, como a senhora comentou, e é extremamente recomendado. Para determinadas culturas, é mais recomendado uma salino saturada, para outras salino. Às vezes, fazendo essa combinação com diferentes temperaturas e tempo de exposição, você vai ter um resultado. Então, cada espécie é uma situação, né? Não dá para muito generalizar, ainda mais no setor de hortaliça, que a gente tem uma afinidade muito grande de espécies, né? No início que eu comentei ali sobre a solução salina, salino saturado, eu estava falando para a soja, né? Esse ano a gente tem uma cultivar extremamente complicada de se fazer análise aqui no Rio Grande do Sul, que é a cultivar Zeus. Então já percebeu que ela sofre muito, né, nos testes de envelhecimento acelerado por causa da ela tem alguma coisa em relacionada à absorção de água. Então, quando você faz o teste, qualquer teste que você bota ali de envelhecimento acelerado chega a ser muito drástico e a gente tem obtido resultados bem bons utilizando a sal na solução, né, para fazer o teste de envelhecimento acelerado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct ali e eu posso estar ajudando isso. Recentemente eu fiz alguns testes. Eu queria dar aí um oi aí, tem vários colegas, né? Então, o doutor Gério Eduardo Meneghello, obrigada por estar assistindo a gente aí. Doutor Fernando Henning, da Embrapa Soja, obrigada. A Cid News, então, Fabrício Peschi, o professor Silmar Peschi, obrigada também por estar conosco. Sementeiras, Talismã, J. Basso, Morinágua, obrigada aí por estar conosco também, né? ProSementes, e a gente tem várias outras perguntas, assim, não sei até quando vão nos deixar aqui no ar, tá? Mas a gente vai responder, então, vamos dizer aqui, ó, uma pergunta bem difícil, Rai. Gostaria de saber qual o melhor teste para pegar sementes esverdeadas que está em alta aqui no Rio Grande do Sul. RV Wilrich, né? Então, desculpa, não sei, o Cocari, prazer. O que tu acha, Raimunda, disso? Isso é o nosso dilema do momento, né, Raimunda? Exatamente, aqui no Rio Grande do Sul esse ano tá uma situação bem complicada, semente verde assim tá pegando forte, né? Então, assim, os testes que a gente tem hoje é o teste de tetrazol e o teste de envelhecimento acelerado. No entanto, eu considero o teste de envelhecimento acelerado o melhor teste para pegar a semente esverdeada, porque dependendo da intensidade de esverdeado que a sua semente está, se ela não tem massa verde, se ela tá o verde está mais ali no tegumento, às vezes você não pega tanto quanto no teste tetrazole, quanto no teste de envelhecimento acelerado. Então, aqui muitos produtores hoje eles têm optado por fazer envelhecimento acelerado nessa semente recém-colhida por 72 horas ou mesmo 48 horas e tem pegado muito essa semente verde. Lógico que tem semente verde, lembrando, depende do percentual, depende da intensidade desse verde, porque às vezes a semente está verde por fora, no tegumento, mas por dentro ela não tem massa verde. Mas eu considero hoje o melhor teste para se pegar semente esverdeada, o teste de envelhecimento acelerado. No entanto, muitas vezes você não tem tempo hábil para esperar 5, 7 dias. Então, tetrazóleo sempre vai ser aquele teste que vai nos tirar do sufoco. Mas eu responderia que o envelhecimento acelerado seria. Veja, né, que coisa interessante, né? Então, por que a semente esverdeou, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso na situação dessa safra nesse momento. É essa estiagem que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, muito séria, né? No qual muitas plantas, então determinadas cultivares estão sentindo mais, determinadas menos, né? Mas a gente enxerga aí que a estiagem é que está dando, né, essa não possibilidade, né, de consumo dessa clorofila. Mas a gente tem que lembrar, como bons sementeiros que somos, né, que sementes esverdeadas, a semente tenha, ela vai poder, no futuro próximo, em armazenamento, dar danos latentes, né? Então, mesmo que a gente use no beneficiamento, retirar um pouco desse lote, a gente está sabendo de lotes com 40% né, de sementes esverdeadas, né, tá? A gente
tirar, há uma indicação da Embrapa, o pesquisador, doutor França Neto, fez um vídeo recentemente, passou para todo mundo aí da área de sementes, justificando, então, se tentar retirar no beneficiamento até 8%, né? Mas a gente enxerga que isso é uma problemática bem grande e que danos latentes a gente não vai enxergar depois. Germinax, muito prazer, obrigada por estar aí, tá? Bom, a gente tem que terminar a live mesmo. Eu acho que o objetivo, né, da live foi cumprido. A gente tem algumas perguntas aqui, duas do André Capeleira, que é de casa, a gente vai responder que não, responder pessoalmente aqui, né? Uma da Tânia, né, que a gente, de certa maneira, já respondeu aí de testes de vigor com solução salina. Outra do Rômulo Ferreira, que é em relação à baixa umidade com interferência no processo de testes de vigor, né? Tá? E a da Bianca, que na verdade também era de sementes esverdeadas, então acho que a gente já respondeu de certa maneira. Tá bem? Então, a gente fica à disposição para te retirar dúvidas. Eu queria muito agradecer os doutorandos aí, né? A Raimunda e o Jefferson. O tema era muito provocativo mesmo, né? Para a gente demonstrar que a gente tem muito mais coisas, né? Sendo pesquisadas e que a gente tem muito dado para demonstrar para as indústrias, muitos testes para fazer, tá? E tá bom, sementes, muito obrigada também. Mas a gente tem que realmente, eu acho que eu vou responder uma última pergunta. O que a gente acha de análise visual para sementes esverdeadas? Acho bastante interessante, colega. Só que, no entanto, né, a gente não tem parâmetros ainda, porque semente esverdeada ela pode ser por estiagem, ela pode ser por um déficit hídrico determinado, ela pode ser até por uma dessecação, né? Então a gente não tem o índice, esta cor dá um vigor X, Y, Z, né? Então, o que a gente tem e a gente tem já dentro do nosso laboratório mesmo, né? A gente tem uma mestranda que está trabalhando muito com processamento de imagens, que é a Rita Monteiro, e num desses trabalhos que a gente fez, a gente separou sementes que a gente falou esverdeadas, sementes verdes, amareladas, e tudo isso a gente consegue separar por processamento de imagem. Então, na verdade, um equipamento de seleção ótica, a gente consegue separar bem eficientemente, né? E já tem trabalhos publicados sobre essa linha. Então, tá bem, gente. Muito obrigada. Então, na semana que vem, nós vamos ter mais 2 lives, porque, enfim, né, a pandemia não vai... ainda está no seu pico, né? Então, a gente acho que vai ficar um bom tempo ainda por casa, né? A gente sabe que o agronegócio não está parando, então a gente queria parabenizar a todos os colegas do agronegócio que estão todo dia aí no campo, na lavoura, né, na pecuária, para fazer alimento para a cidade, né, e se expondo, né, a essa situação bastante complicada. A gente tem uma maneira de brincadeira de dizer que a gente está em vazio sanitário para humanos e não para plantas. É uma brincadeira interna aí que os agrônomos entendem bem, né? Tá? Mas acho que há necessidade de a gente conseguir seguir, então, nas lives na semana que vem. Então, na terça-feira, muito provavelmente, a gente vai falar de segurança e saúde do trabalho, né, nas unidades de beneficiamento. E na quinta-feira nós iremos falar sobre sementes florestais, porque é uma área que a gente vê que tem bastante coisa para se ampliar aí. Então, agradecemos. Vamos tentar, sim, deixar a live salva, tá? Estamos aprendendo isso. Agradecemos todo mundo. Raimunda, por favor, agradeça aí ao teu laboratório, né? A tua empresa por te disponibilizar aí durante esses 40 minutos. Eu sei que vocês estão em plena safra, né? E agradeço mesmo tudo isso. Jefferson também, né? Agradeça lá a sua empresa, né? Por disponibilizar isso, e bom trabalho para todo mundo. Até semana que vem. Abraços.